A partir da década de 1950, a América Latina assistiu a uma explosão de ditaduras militares por toda a sua extensão. Brasil, Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai viveram nas últimas décadas do século XX regimes ditatoriais, baseados na doutrina de segurança nacional. A política internacional da época sofria os efeitos da Guerra Fria, e a América Latina não ficou de fora. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos desenvolveram e intensificaram uma série de mecanismos para conter a expansão comunista. Uma dessas ferramentas foi a intensificação da vigilância sobre a América Latina. Clandestinamente foi implantada a Operação Cóndor, que consistia em um sistema de troca de informações e prisioneiros entre 6 países sobre regime ditatorial. A aliança foi estabelecida formalmente em 1975, mas já existia desde a década de 1960. O plano contou com o apoio logístico dos Estados Unidos, responsáveis por fornecer aparelhos que facilitavam a troca de informações e instruíam soldados latino-americanos. O ciclo dessas ditaduras da segunda metade do século XX se iniciou no Brasil em 1964, quando, no dia 31 de março, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente João Goulart. Alguns dias depois, ele se exilou no Uruguai. A ditadura brasileira durou 21 anos e teve forte repressão militar no país. Na sequência, a Argentina sofreu um golpe militar em 1966. Quando o presidente Arturo Illia foi deposto em 28 de julho daquele ano. Ela durou 7 anos, terminando em 1973, mas foi uma das mais autoritárias. Estima-se que 30 mil pessoas foram sequestradas e torturadas pelos soldados. Em 1973, foi a vez do Chile ser tomado pelos militares. O país havia elegido o primeiro socialista na América do Sul, o presidente Salvador Allende. Temerosos, os Estados Unidos desestabilizaram a política do país. Em 11 de setembro, militares cercaram e bombardearam o Palácio La Moneda. Allende, para não ser preso, se suicidou. Estádios como o de Santiago foram transformados pelos militares em prisões e locais de tortura. Não é só a instabilidade democrática que assola a América Latina. A desigualdade social é presente no cotidiano dos sul-americanos, e o futebol é também influenciado. A Copa do Mundo de 2014 colaborou imensamente para a arenização dos estádios e para o encarecimento do futebol no Brasil. Os estádios nacionais reformados para a Copa das Confederações e Copa do Mundo no Brasil foram elevados a outro patamar de estrutura. No Maracanã, houve uma mudança visível na disposição das cadeiras do estádio, inclusive com a retirada da geral. O setor era muito marcante e permitia uma interação maior nas comemorações, pois possibilitava uma aproximação e contato muito grande entre jogador e torcedor. Além disso, por se tratar do setor mais barato, promovia maior acesso às populações de menor renda. Com as mudanças estruturais vieram os aumentos nos preços dos ingressos, dos lanches, das bebidas, dos estacionamentos e dos produtos oficiais. Isso porque anteriormente já se questionavam esses valores, discrepantes com a realidade brasileira. Um levantamento feito em 2017 mostra a evolução do aumento dos preços, com valores inclusive acima da inflação. Em 1974, o ingresso médio para comparecer a um jogo do Corinthians correspondia a R$12. Mais recentemente, na final da Libertadores em 2012, o valor correspondia a R$68. E em 2017, na última data feita pelo levantamento, o ingresso médio para as partidas do Brasileiro na Arena girava em torno de R$60, o que contrasta com a história popular do clube. É comum observar nos estádios torcedores com camisetas falsificadas. A compra desses produtos, por mais que não gere receita para os clubes e abra a margem para confecções irregulares, torna-se a melhor alternativa para que grande parte dos torcedores pertençam à torcida, vestindo-se com as cores do clube, ainda que falsas. É visível a mudança do público que frequenta os estádios, e há um endosso institucional do futebol paulista para favorecer esse processo. O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, parou de conceder ingressos gratuitos às torcidas organizadas do clube. O estado de São Paulo não permite mais a presença de baterias ou bandeiras no estádio. Isso contribui para a instituição dessa nova etiqueta comportada esperada dos torcedores, e que reforça também uma valorização de um suposto espetáculo mais civilizado nos estádios brasileiros. Em 18 de julho de 1969 se iniciava o que ficou conhecido como a Guerra do Futebol. 300 minutos de futebol foram o estopim de um conflito entre Honduras e El Salvador. Os dois países já tinham algumas questões antes desse jogo.
El Salvador é um dos países com menor extensão territorial de todo o continente e também é uma das regiões mais povoadas da América Latina. O país era controlado por uma pequena elite latifundiária. Isso fazia com que os mais pobres não tivessem terras para sua subsistência. Enquanto isso, Honduras também era comandado por uma pequena elite agrária, porém seu território era 3 vezes maior que o do país vizinho. Ao longo do século XX, camponeses salvadorenhos migraram para Honduras, chegando a representar cerca de 20% da força de trabalho dos cultivos de banana hondurenhos. A elite salvadorenha apoiava a imigração, pois ela aliviava as pressões por uma reforma agrária no país. Entretanto, a população hondurenha estava insatisfeita com esse movimento, pois, em pouco tempo, já não havia mais terra para todos os camponeses de Honduras. Além de todo esse contexto, as seleções dos dois países também estavam disputando uma vaga na Copa do Mundo de 1970, que ocorreria no México. Era a primeira vez que os países teriam a oportunidade de jogar o Mundial. Para piorar os ânimos, as duas seleções chegaram nas semifinais da CONCACAF, e as torcidas levaram as tensões políticas para os campos. Nas duas primeiras disputas, uma ocorrida em Honduras e a outra em El Salvador, respectivamente, as torcidas se enfrentaram e o hotel dos hondurenhos chegou a ser apedrejado. No terceiro jogo, que aconteceu em El Salvador, 2 torcedores hondurenhos foram mortos e o time estrangeiro acabou derrotado. Às vésperas do jogo de desempate, Honduras cortou relações diplomáticas com o país vizinho e acabou não se classificando para o Mundial. 17 dias após essa partida, o exército salvadorenho invadiu Honduras e o país foi bombardeado. A Guerra do Futebol durou 4 dias, terminando em 18 de julho com mais de 3 mil mortos. El Salvador saiu vitorioso tanto no âmbito futebolístico quanto no âmbito político. Entretanto, devido à atuação durante o conflito, os militares salvadorenhos ganharam certo prestígio e conseguiram, mais tarde, implantar um regime ditatorial no país. Além disso, diversos imigrantes foram expulsos das terras hondurenhas. Um acordo de paz só foi assinado em 1980. Curiosamente, 2 anos depois, os países disputavam novamente as eliminatórias para o Mundial de 1982, mas dessa vez de forma pacífica. Uma das aparições mais marcantes das Copas do Mundo aconteceu em 1986, quando a Argentina de Maradona jogou contra a Inglaterra nas quartas de final do torneio. Diego fez os 2 gols da vitória e a Argentina ganhou a partida por 2-1. O confronto era um dos mais esperados daquela edição, justamente porque 4 anos antes da partida no Estádio Azteca, os dois países protagonizaram confrontos militares na Guerra das Malvinas, chamada de Falklands pelos ingleses. A partida é famosa por conter 2 dos mais antológicos gols da história das Copas. O primeiro gol, marcado no início do segundo tempo, é o famoso La Mano de Dios, aquele em que Maradona usa seu braço para vencer o goleiro inglês. Já no segundo gol, Maradona arranca do meio de campo até arrematar no gol vazio, depois de se desvencilhar de 6 jogadores ingleses. A vitória argentina possibilitou o sucesso daquela campanha, na qual o país se consagrou bicampeão mundial e Diego Armando Maradona alcançou o status de uma quase divindade argentina. No Chile, a partir de 1973, quando o poder foi tomado pelos militares, o estádio de Santiago, que anteriormente abrigava diversos torcedores em momentos de glória, passou a ser um ambiente de tortura. O estádio foi usado como uma prisão improvisada nos primeiros meses do regime de Pinochet. Os militares perseguiram supostos militantes dos partidos de esquerda. Entretanto, estima-se que 36% deles não tinham qualquer relação partidária ou com militância. 7 mil pessoas foram presas no local, milhares foram torturadas e outras foram fuziladas no campo de futebol e no velódromo. Na época, após o episódio, os ditadores ainda tentaram usar o futebol como ferramenta de divulgação ideológica, porém, não foram bem-sucedidos. As arquibancadas não tiveram nem 50% da lotação. Atualmente, dentro do estádio de Santiago, existem monumentos em memória às pessoas mortas e torturadas naquele local no período da ditadura. Além disso, o local se tornou um símbolo de resistência e diversas manifestações políticas acontecem nos seus arredores. No final de 2019, uma intensa e prolongada onda de protestos marcou o ano chileno, iniciado com uma manifestação de estudantes que protestavam contra o aumento do valor da passagem. Os atos tomaram proporções maiores, contestando algumas medidas políticas do atual governo. O futebol também é um fator social e foi influenciado pelo contexto. Além da transferência da final da Libertadores para o Peru, o campeonato nacional teve de ser interrompido, e posteriormente decidiu-se que o campeão da temporada seria a Universidade Católica, rodadas antes do previsto. A decisão foi tomada porque algumas torcidas aderiram às manifestações.
A torcida do Colo-Colo invadiu um jogo entre o União La Caldeira e o Iquique, afirmando sua posição contrária quanto ao retorno do torneio. Outros momentos marcantes envolvendo a torcida do Colo-Colo aconteceram quando a torcida uniu-se à torcida da Universidade do Chile, em manifestações de maior dimensão.